A apresentação de hoje é um pequeno recorte da minha tese de doutorado recém-defendida e orientada pela professora Solange Galo, foi defendida na semana passada, na sexta-feira. Então, assim, está bem verdinha ainda, né? Bem fresquinha. E na tese de doutorado eu analiso o funcionamento discursivo do meio radiofônico. E aqui eu trouxe uma pequena discussão a respeito de autoria e interação no que eu chamo de rádio informativa. Esse conceito eu tirei do professor Eduardo Medi. Então eu vou desenvolver. Para poder chegar a esse estudo do funcionamento do rádio, eu analiso um acontecimento em Florianópolis que passou a ser um grande acontecimento nacional, acontecimento social e também jornalístico, que foi o apagão em 2003. E aí eu trago para vocês a foto de divulgação da Eletrosul à época, desde que eu passe, né? Isso. Em que foi tirada da parte continental da ilha e apresenta a Ponte Hercílio Luz. Toda a parte no escuro, no blackout, no breu, à esquerda, é a ilha de Florianópolis. Então dá de perceber que Florianópolis foi anulada. Ficou no apagão total por 55 horas, começou no dia 29 de outubro de 2003 e encerrou na totalidade na manhã do dia 2 de novembro de 2003, na manhã de finados, e foram então 55 horas. Cerca de 300 mil pessoas foram afetadas por esse apagão, que o que me interessou como analista discursiva e também jornalista, e eu faço toda essa tese nesse entremeio, foi porque 300 mil pessoas foram afetadas pelo apagão na região insular, numa situação de apagão midiático também. E aí, então, eu busco compreender o processo de produção de sentido e funcionamento discursivo do rádio, numa tentativa de trazer à tona as tramas dos sentidos outros, na relação como que são estabelecidos e evidentes. Meu corpo de análise, então, foi a cobertura jornalística do evento, que passou-se a discursivizar a partir, então, dessa cobertura das rádios locais, que à época foram a Rádio CBN Diário e a Rádio Guararema, que depois ela foi comprada pelo grupo RIC Record, passou a ser chamada, então, de Rádio Record, e atualmente ela não existe mais. Desde 1º de abril deste ano ela foi tirada do ar. E o mote, então, dessa pesquisa é descobrir de que forma a memória determina a ordem do enunciado, me baseando aqui em Curtin. Para poder fazer a análise, que é o que eu vou trazer aqui, que eu trouxe apenas uma sequência discursiva de referência em função do tempo, nós mobilizamos o conceito de reversibilidade da Amy Orlandi e fizemos uma relação com o conceito, as tipologias da Fredendursky, e fizemos então tipologias, pensando numa gradação nas categorias discursivas de posição sujeito, de identificação, contra-identificação e desidentificação, como recorte de análise, então, no intuito de compreender esse movimento do sujeito nessa discursividade. Isso se deu porque a cobertura jornalística foi realizada inicialmente de uma forma totalmente inédita, porque os microfones, ao contrário do funcionamento tradicional do meio rádio, eles foram abertos à população. No caso da Rádio Guararema, que eu tomo aqui também como rádio informativa, e ela é uma rádio de caráter popular, mais de entretenimento, mas nesse momento ela passou a ser informativa, ela abriu praticamente desde os primeiros minutos. E a Rádio CBN abriu durante a madrugada e em alguns outros momentos também. Mas, de qualquer maneira, mesmo a CBN sendo mais institucional, ela também permitiu com que houvesse menos filtros para a participação do público e que foi realmente uma situação diferenciada no meio jornalístico. Então, no funcionamento tradicional do meio rádio, podemos afirmar que o ouvinte é o leitor ideal do apresentador e repórter de determinado programa radiofônico. Nessa posição, o ouvinte sintoniza a emissora de rádio ou digita o endereço eletrônico, caso seja uma transmissão na internet, no meu caso, foram rádios AM em Florianópolis, porque ele não sabe e quer se informar do que há de novo na sociedade. O jornalista, quer seja como apresentador ou repórter, assume a posição sujeito rádio,
que é a instituição. Nessa posição institucional, a legitimidade impera, pois é o modelo a ser seguido, a convenção. Assim, o profissional do rádio informativo está ali como um sujeito mediador. O jornalista, presumidamente, possui conhecimento e assume essa posição para informar esse conhecimento ao ouvinte. E é dessa forma que a gente tem o funcionamento tradicional do meio rádio. Só que com o avançar das horas de blackout, tudo está de cabeça para baixo, os aparelhos legitimadores do Estado não estão mais produzindo o efeito de proteção que deveriam. E o rádio se inclui nesse espaço. As fronteiras das estruturas discursivas lentamente começam a desmanchar-se no ar, ao mesmo tempo que se passa a questionar os saberes constituídos na formação discursiva dominante, no caso, o rádio informativo. E essa gradação a gente já começa a perceber na primeira noite do evento. A reversibilidade está em gradação, o acontecimento enunciativo se instaura. Essa situação, assim como o acontecimento discursivo, é da ordem da raridade, conforme conceitua Durkheim. E aí eu trago uma sequência discursiva de referência, essa que eu já falei, desculpem que eu não passei, que foi no dia 31 de outubro, na Rádio CBN, por volta da 1h da manhã, sendo que o apresentador era Luiz Gonzaga e também Fabiano Linhares. E aí eu cortei bastante para poder dar tempo aqui, né? Coloquei só o que interessava, o mínimo necessário. Entrou o ouvinte Geraldo e ele fala diretamente, sem nenhum filtro, e coloca: eu ouvi o presidente da Eletrosul falar em fatalidade. Na realidade, né, fatalidade não é a palavra correta, não é? Fatalidade é quando nós temos aí um temporal, quando nós temos aí um fator ligado à natureza. E na realidade, aquilo ali foi um acidente, e um acidente provocado, né? Não houve nada de fatalidade ali. Na realidade, a segurança do trabalho da Celesc falhou, e falhou feio. Porque num lugar em que vai se lidar com gases, tinha que ter um equipamento chamado explosímetro. Só para contextualizar rapidamente, foi uma queda, uma explosão dentro de uma galeria da Ponte Colombo Salles que liga o continente à ilha, e até hoje não sabe exatamente qual foi a temperatura das chamas, não se tinha um mapa local das galerias, o asfalto queimou, a ponte foi imaginado que iria cair, foi um completo caos. E foi dito então o tempo todo que foi uma fatalidade. E esse ouvinte disse que não foi fatalidade. Antes de ligar a chama, verificar se tinha gases no ambiente. E com certeza esses operários lá não fizeram esse procedimento porque provavelmente não foram orientados pela segurança do trabalho da Celesc, né? Porque é muito fácil dizer que foi fatalidade. Na realidade, não foi. Então, o Geraldo, ele inverte as posições e as avessas, coloca-se como professor ao ensinar ao apresentador o que é uma fatalidade. E aí a gente passa a ter um outro tipo de silenciamento. Ele silencia o apresentador. O entrevistado, que é também ouvinte, duplicando a posição do sujeito, toma a palavra, interage com o meio e faz interlocução, circunscrevendo também a outros ouvintes. Nós temos uma nova instância autoral. A reversibilidade vai se acentuar. O sujeito ouvinte também está aqui em contra-identificação com a sua posição passiva de ouvinte. Isso só foi possível em virtude das condições de produção que direcionavam a interlocução direta. Aí que acontece a ruptura, um esquecimento incontornável. O silêncio agora é do apresentador, não mais do ouvinte. O acontecimento social, e aí já encerrando, tensionou o limite máximo das fronteiras discursivas do rádio informativo. A tensão foi aumentando com as horas que foram se prolongando com blackout e que recuou com o fim do evento. Assim mesmo, essa potência não morreu, está lá no interdiscurso. Isso porque não é nada fácil deslocar o funcionamento discursivo do rádio informativo e do discurso jornalístico. Para haver deslocamento discursivo, precisamos da intervenção da história, através da repetição, das reincidências. Ao mesmo tempo, a cobertura radiojornalística do apagão não foi um movimento de origem institucional. E por isso as condições de produção do evento tiveram o poder da ruptura. O novo surge justo no imprevisível, no impossível da informação discursiva. Ele é da ordem do esquecimento, incontornável, não é institucional. Peixei, então, é inspirador porque é o enunciar que só há causa daquilo que fala. E aí eu encerro. E deixo aqui o meu muito obrigada.